quais são as regiões de armadilha dentro de um gráfico, como encontrar essas regiões e como se precaver, quais técnicas utilizar para não tomar stop mais e não querer operar mais essas regiões e operar as regiões melhores dentro de um gráfico. Você está vendo aí em cima que eu já tenho a estrutura toda montada e tudo mais. Então, seguinte, eu vou liberar mais para frente uma aula, no final agora eu vou te falar qual é a aula que você vai pegar para entender como montar uma estrutura operacional, configurar essa ferramenta de Fibo, porque aqui ó, a gente tem aqui dentro aqui a gente tem uma ferramenta de Fibonacci, ok? Que a gente pega e bota dentro de uma estrutura e ela nos dá automaticamente a região boa para operar. É aqui que você tem que focar em operar na compra, comprado, beleza? E aqui em cima você tem que focar em operar vendido. Como eu te ensino na próxima aula que eu vou liberar daqui a pouquinho, tá? Então, como que opera aqui dentro também tem a aula secreta, mais pra frente você vai clicar aqui embaixo vai ter o link da aula secreta. E qual é a região de armadilha dentro de uma estrutura operacional? Eu vou fazer a estrutura operacional, mas depois a aula completa você assiste no final, agora eu vou te dar um próximo estudo, beleza? Então vamos lá, ó, estrutura operacional. Se eu tenho um movimento, um gráfico assim, ok? Eu tenho aqui um fundo e topo para operar. Quais são esses fundos e topos? Os principais, as regiões de liquidez externa, não interna. Você não vai operar vendido nesse topo aqui também, muito menos, porque chegou aqui você vai vender. Não, nunca faça isso, porque essa é a região de armadilha do mercado. Essa é a região de armadilha que você não pode, nunca, jamais está operando dentro dela. Ah, Cris, mas é um topo, e em topo normalmente a gente vende. Cara, esquece isso, esquece. Existe a manipulação do mercado, quem manda no mercado são os grandes players. Eles querem todo momento te estopar por causa da liquidez. Não é que eles querem te estopar, é que eles querem capturar o seu stop loss porque é o combustível para executar os lotes deles. Infelizmente é assim que funciona o jogo. Então você vai evitar de não ser mais estopado tanto, ok? E você vai operar nas melhores regiões, que são nas regiões extremas, ok? Então aonde é a região extrema para operar numa compra? Aqui embaixo, nesse fundo aqui, ó. Ah, e na venda, Cris, lá em cima é simples, é o topo principal e o fundo principal de onde o mercado está nesse momento. Então a partir desse ponto, aqui dentro vai ter duas regiões muito importantes na venda, ok? E na compra, quais são? Aqui vai ter a região do 0 ao 23.6, que são regiões de Fibo, que é a região boa para comprar. E lá em cima vai ter a região de 76.4 até o 100% para vender. É só isso que você vai fazer. E como você vai entender melhor sobre tudo isso, eu vou deixar agora uma aula aí no card, nessa tela final, te ensinando como operar em cima nessas regiões, ok? E vendido lá, vendido aqui e comprado aqui embaixo, beleza? Comprado, vamos botar verdinho aqui, comprado aqui embaixo. E qual é a região de armadilha que eu não vou mais vender, nem comprar, nem fazer nenhum trade, cara? Toda essa região aqui, ó, de 23 ao 7,5%. Você até pode botar isso aqui, ó, cara. E só esperar o mercado chegar lá em cima, não, chegou lá em cima, aí você vai usar algum filtro operacional, algum gatilho, seja lá o que for. Aí você usa o seu setup, a sua estratégia para operar vendido. E aqui, quando chegar aqui embaixo, você compra, é isso que você tem que entender. Você tem a estrutura operacional, você vai aprender a fazer e entender de estrutura operacional melhor. Aqui eu tenho esse topo principal, como eu já mostrei, e aqui embaixo eu tenho esses fundos principais. E aí o mercado nesse ponto estava aqui, ok? Aqui não é para operar jamais. Porque aí é a zona de armadilha, aqui o zone, onde você vai ser estopado, certamente, ok? É para esperar o preço chegar lá em cima, ó, eu tenho o topo principal que eu falei para vocês, que é aquele. Então, do 100 ao 7,6, eu tenho a região boa para operar vendido, que é a região do filé. E aqui, nesses fundos, eu tenho a região do 0 ao 23,6%, que é para mim operar comprado. Então, essas são as regiões que você vai começar a se posicionar na compra ou na venda. Ah, mas Cris, tá demorando 3 dias para chegar lá. Cara, seguinte, você tem que monte uma carteira de investimentos em renda variável. O que é isso? Nunca ouvi falar disso em renda variável. Só ouvi falar a longo prazo, médio e curto prazo, médio e longo prazo, né? Comprar ações, comprar fundos imobiliários. Cara, não, você tem que ter também uma carteira de ativos que são de renda variável. Como que faz isso? Cara, você precisa abrir a cabeça, primeiramente. Fazendo isso, você abre a cabeça, tá? Porque muitas vezes eu também fiquei muito tempo na bolsa de valores, quase 5 anos só em B3, tá? Operando mini índice, mini dólar. E não chegava nesses pontos de forma alguma o mercado. Tinha semanas que passava o tempo todo aqui dentro dessa kill zone. E eu não conseguia fazer os meus trades. E daí eu tomava stop, porque eu inventava trade. Eu criava um outro setup para poder operar. E aqui dentro não é só a pior zona para operar, é o pior lugar para quebrar
aí a sua família, cara, quebrar e sequestrar o seu dinheiro, sequestrar a sua liberdade financeira. A gente não tá falando só de comprar ou vender, a gente tá falando da tua vida, a gente tá falando da tua história de família, da tua história de vida, a história que você quer criar para sua família. É isso que você tem que pensar quando você vai se posicionar no mercado financeiro. Qual história que eu quero daqui para frente, com esse trade que eu vou fazer, criar para minha família? E, cara, eu já peguei cada aluno, cara, quebrado já, que gastou muita grana em outros cursos que não ensinam isso aqui. Nem o básico ensina. Só ensina setup, regra de coloração, isso aí, isso e aquilo. E, cara, é uma história que você tem para construir aqui dentro do mercado financeiro. Você que define se você quer operar bem ou mal. Eu tô te passando aonde você vai operar bem a partir de hoje. Aqui de cima, aqui em cima, na venda e aqui na compra. Quer saber como fazer isso aqui, construir todo esse esquema aqui e montar? Eu não vou te vender nenhum curso. Eu vou te indicar essa próxima aula que tá aqui aparecendo, ok? Então já clica nessa aula para aprender como construir toda essa lógica aqui que eu ensinei nessa aula. Eu ensinei tudo nessa aula aí. Então clica nela e assiste o vídeo que tá fantástico.